Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Um comentário para Parashat Tetzaveh, que é a Parashat dessa semana, a última do mês de fevereiro de 2018. Aqui nos Estados Unidos, essa foi uma semana horrível. Apenas alguns quilômetros da onde mora minha mãe, na Flórida, em Parkland, 17 alunos e professores foram assassinados num ginásio, numa escola, por um aluno perturbado mental. Os quais, falar nisso, 5 eram judeus. Muitos outros foram feridos e alguns, tenho certeza, muitos alunos que mesmo que não feridos fisicamente, têm sequelas emocionais, provavelmente vão durar a vida inteira. Os estudantes claramente estão muito bravos. Há um movimento entre eles hoje para tentar parar o que é uma loucura aqui nesse país, que é a questão das armas, né? Que o governo atue de uma maneira mais responsável e não dá permissão para as pessoas de terem armas de ataque. Alguns alunos hoje estiveram na quinta-feira, estiveram em Tallahassee, que é a capital da Flórida, conversando com o governador, e alguns foram para Washington para tentar falar com o presidente e com os representantes do governo, uma coisa muito séria. Eu sou cético em relação a se o governo vai mudar alguma coisa, se o governo vai atuar a favor do controle de armas. Porém, se muitas pessoas falarem sobre isso, talvez haja alguma ação. Sem entrar nos detalhes técnicos das leis aqui nos Estados Unidos, sobretudo no que diz respeito ao segunda amenda da Constituição, que fala sobre o direito de ter armas, eu acho que é importante pensar um pouco sobre por que essa sociedade onde eu vivo tem essa tara, né? esse amor pelas armas. Mas vamos ver primeiro o que diz a Parashá dessa semana, que é Tetzaveh. A Torá fala sobre as roupas que o sumo sacerdote, o Arão e seus filhos, tinham que usar enquanto eles cumpriam as obrigações de ser o Cohen, né, o sacerdote. Bem no começo, fala de todas as roupas, os detalhes e tudo, e elas têm que ser usadas para a glória e para embelezar, né, para um adorno. Né? E diz em Êxodo 28:2, você vai fazer roupas sagradas para Arão e seu irmão, para a glória e para o adorno. O Talmud, então, traz uma questão fascinante. Se alguém usa uma arma, carrega com ele uma arma, ela pode ser considerada um adorno? E isso era um tempo em que as pessoas usavam armas e lanças e armaduras, né? E era considerado como um adorno, como joias. E aí trazem o assunto no que diz respeito ao Shabat, né? Se é permitido usar uma arma, carregar uma arma no Shabat. Há um argumento entre Rabi Eliezer e os sábios. E a Mishnah em Shabat 6:4 diz: um homem não pode sair com a sua espada, nem com o seu arco, nem com o seu como se diz, escudo, nem com escudo redondo, nem com uma lança no Shabat. E se ele saiu de casa carregando um deles, ele tem que oferecer um hatat, que é uma oferenda de pecado. Tá? Rabi Eliezer diz, eles são ornamentos para ele, portanto seria permitido. Os sábios dizem não. Eles não são nada mais do que uma indignidade, porque está escrito em Isaías 2:4, eles transformarão suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a arma, a espada contra outra nação, nem eles vão aprender a arte da guerra mais. Posteriormente, os macabeus vão passar uma regra que diz que usar uma arma no Shabat é permitido no caso da guerra. Isso virou depois uma coisa fundamental, um assunto vital, quando Israel foi atacado no Yom Kippur em 1973, porque eles tiveram que carregar armas para ir para a guerra.
Ainda assim, a tradição judaica rejeita a opinião de Rabi Eliezer. Ninguém acha que uma arma, uma espada, nos tempos antigos, ou um revólver hoje em dia, é um ornamento. Israel tem algumas das leis mais restritivas em relação à arma do mundo, apesar do fato de que todo adulto israelense saudável serve no exército e aprende a usar armas. E, principalmente, aprende a respeitar as armas. Por exemplo, se alguém em Israel tem uma permissão para ter uma arma e a arma é roubada da casa dele, o sujeito é culpado e ele pode ir para a cadeia. As armas são tomadas muito a sério, eles não são ornamentos, não são coisas que você usa para se sentir mais importante. Aqui nos Estados Unidos, eu creio que a maioria das pessoas acreditam como Rabi Eliezer. As armas aqui são ornamentos. Talvez, para usar uma palavra melhor, são fetiches. O que é fetiche? O fetiche é um objeto que você considera com ânsia, com algo assim que fosse espiritual, né? Uma coisa sagrada. E por isso é que aqui nessa sociedade se demanda o direito de comprar armas, inclusive armas de categoria militar, sem limite nenhum. E por isso que é possível comprar um fuzil semiautomático e colocar um apetrecho nele que transforme num fuzil automático. E por isso é que um menino perturbado mental de 19 anos de idade, que aqui não é capaz de ir no bar e comprar uma cerveja, pode comprar uma AR-15, um rifle semiautomático, legalmente numa loja de armas. Foi como ele fez. Porque aqui nesse país nós amamos nossas armas. Nós aqui, americanos, nós precisamos de um controle de armas que seja razoável. Mas mais importante, nós precisamos mudar a nossa atitude em relação às armas. Nós podemos aprender de Israel que as armas não são ornamentos, não são penduricalhas para você se sentir mais bonitão. Elas não são objetos sagrados, são objetos que podem destruir e precisam ser tratados com cuidado e com respeito. E esse evento horrível que aconteceu aqui na Flórida, essa semana passada, deveria fazer que nós pensássemos no mundo inteiro, né, sobre por que nós amamos as armas, sobretudo, e se isso acontecer, então será um passo na direção correta. Enquanto isso, eu só posso esperar e rezar para a cura das pessoas que foram feridas e que as famílias que perderam vítimas possam encontrar o consolo. E, ao mesmo tempo, eu penso muito na minha obrigação, na obrigação das minhas filhas, de participarem desse processo político e para reclamar contra o governo. E vai haver uma grande marcha aqui, dia 24 de dezembro, no país inteiro, de estudantes contra as armas. E é curioso que isso está sendo, sobretudo, organizado, eu creio que por judeus. Então, é isso aí. Talvez não seja o sermão mais relevante para a realidade brasileira, mas é o que eu estou pensando aqui. Shabbat Shalom.